Hoje eu trago a segunda parte do vídeo a respeito do falso arrebatamento secreto pré-tribulação. Hoje você vai saber como surgiu essa falsa doutrina e quem são os responsáveis por espalhar essa heresia em todo o mundo. Mas antes eu peço aquele seu joinha para fortalecer aqui o canal e não deixe de compartilhar, pois muitas vidas têm despertado do sono espiritual de um sistema religioso que mais escraviza os cristãos em nome de Jesus, pregando mentiras e heresias do que libertam almas. E para vocês, irmãos e irmãs que estão chegando agora aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui abaixo do vídeo em inscrever-se e ativar o sininho ao lado. Assim você será notificado pela plataforma todos os dias na hora que eu postar um novo conteúdo aqui no canal. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, meu irmão e minha irmã. Para quem viu ontem a primeira parte desse vídeo, vai compreender melhor ainda o vídeo de hoje. Mas para quem ainda não viu, eu aconselho que você veja a primeira parte postada ontem e depois você volte aqui e assista esse vídeo, para que o entendimento seja completo e não fique nenhuma dúvida. O link da primeira parte desse vídeo está aqui abaixo na descrição do vídeo. Bem, irmãos, continuando, conforme eu passei ontem aqui, a doutrina do arrebatamento secreto pré-tribulacionista surgiu no século XIX após uma suposta visão de Margaret. Margaret, ela foi a primeira a ensinar essa doutrina em 1830. Quem já viu um carro com a frase, em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado, deve entender o tamanho da influência da doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. O que poucos perguntam, ou ao menos já ouviram falar, é de onde veio essa doutrina. Os que defendem essa doutrina do arrebatamento secreto se esforçam para justificar biblicamente tal posição, mesmo que para isso seja necessário tomar emprestado textos bíblicos dos lugares mais inusitados e colocar no contexto do arrebatamento, mudando totalmente essa doutrina por uma falsa doutrina. Bem, Margaret MacDonald, em meados do ano de 1830, ela não era teóloga nem pesquisadora bíblica, mas membro de uma igreja católica apostólica. As visões de Margaret eram conhecidas dos que visitavam sua casa. O jornalista cristão Dave MacPherson escreveu o seguinte sobre o assunto: temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, que teve uma revelação particular em Port Glasgow, Escócia, no começo de 1830. Bem, irmãos, segundo essa reportagem que eu pesquisei, na época Margaret pregava que apenas uma parte dos crentes seriam arrebatados antes da grande tribulação. Mas foi o pregador John Nelson Darby que reorganizou sua doutrina e dedicou a vida a propagar esse pensamento. John foi fundador do grupo denominado Os Irmãos e suas doutrinas em relação ao arrebatamento foram pregadas em setembro de 1830 na primeira Assembleia dos Irmãos da Inglaterra. A própria visão de MacDonald era considerada bem confusa e alguns até defendiam que não foi ela quem criou a doutrina, mas apenas fragmentos dela. A verdade é que o fato da doutrina ter surgido a partir de uma visão deveria ter sido observada se a tal visão era alicerçada nas Escrituras, que deve ser a base de toda a doutrina. Não cabe a mim ou a ninguém se apropriar da verdade, mas eu desafio a qualquer um que veja esse vídeo a fazer uma pesquisa cuidadosa do tema e verificar por você mesmo onde tal doutrina tem fundamento bíblico. Verifique os textos usados pelos defensores da doutrina pré-tribulacionista e veja se estão de acordo com os ensinados nas Escrituras ou se forem encaixados dentro de um esquema. Eu fico surpreso com a quantidade de irmãos que realmente acreditam nessa doutrina. O mais interessante é que a grande maioria deles não conseguiria fazer uma explicação lógica como textos bíblicos sobre o tema. Portanto, cabe a cada um ser humilde e buscar a verdade da Escritura. Bem, irmão, mas enfim, né? A partir da visão que Margaret teve, John Nelson Darby, líder do movimento Irmãos e pai do dispensacionalismo moderno, incorporou essa visão de Margaret em seu entendimento da Escritura e profecia. Darby viajou e escreveu extensivamente para divulgar essa nova teoria. Cyrus Ingerson Scofield, ao publicar sua Bíblia de referência Scofield em 1909, que incluía as doutrinas de Darby em suas notas, contribuiu para a ampla aceitação do pré-tribulacionismo e dispensacionalismo entre os evangélicos. É interessante observar que as notas Scofield eram vistas por muitos como quase tão importantes quanto a própria palavra de Deus. Hoje existem muitos livros que defendem essa teoria, porém os argumentos em favor do pré-tribulacionismo entram em conflito com a própria Escrituras sagradas. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
A doutrina do arrebatamento secreto pré-tribulação tem ameaçado o verdadeiro entendimento bíblico. O objetivo desse vídeo aqui, irmãos e irmãs, é fazer você enxergar como a verdade das Escrituras Sagradas é facilmente distorcida na mente daqueles que não conhecem a palavra de Deus e como muitos cristãos acreditam em tudo que é pregado sem ao menos buscar confirmação nos textos bíblicos. Por isso o Senhor disse que o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A doutrina do arrebatamento secreto pré-tribulacionista não tem nenhuma raiz bíblica nem judaica. É uma doutrina totalmente contrária às Sagradas Escrituras. Uma doutrina que te promete paz e segurança, um arrebatamento secreto, mas que lá na frente pode destruir a fé de muitos. Até porque a crença dos primeiros cristãos da igreja primitiva fundada por Jesus Cristo tinha por coluna os santos apóstolos. Então agora vamos fazer uma análise aqui da igreja de Éfeso, que retrata a igreja do primeiro século. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O objetivo dessa passagem, irmãos, é mostrar o quanto que os crentes da igreja primitiva do primeiro século depois de Cristo eram pós-tribulacionistas. Todas as atrocidades cometidas contra os cristãos eram tão terríveis que até mesmo os romanos tiveram compaixão. Um exemplo inegável dessas atrocidades contra os cristãos é o do imperador Nero, que usou requintes de crueldades e inventou castigos que só a mais infernal imaginação poderia conceber. Ele fez com que alguns cristãos fossem costurados em peles de animais selvagens e lançados aos cães para serem destroçados. Outros, com as vestes encharcadas de cera inflamável, foram atados aos postes de seu jardim particular, onde lhes atearam fogo para que ardessem como tochas de iluminação. A perseguição aos cristãos se alastrou por todo o Império Romano. Mesmo assim, o espírito do cristianismo só aumentava a cada dia. E foi durante essa perseguição que o apóstolo Paulo e Pedro morreram martirizados. E então, irmãos, eu pergunto, diante dessa perseguição terrível, esses cristãos esperavam ser arrebatados secretamente? Ou seja, eles eram pré-tribulacionistas? A igreja de Éfeso passou essa primeira etapa do ano 33 d.C. ao ano 100 d.C. Isso descreve o caráter e as condições da verdadeira igreja de Cristo na sua primeira etapa. Como podemos ver, irmãos, até aqui, a igreja desde o início passou por perseguições e martírios. Inclusive os apóstolos, considerados santos do Senhor, foram perseguidos até a morte. Como o Senhor mesmo disse a eles: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Em todos os ensinamentos e profecias do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, fica muito claro de que a igreja seria perseguida até o fim, ou seja, até a volta de Cristo depois da grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Como podemos ver aqui, o Senhor ele está fazendo um sermão no monte acerca da sua vinda e do arrebatamento da igreja, que será após a aflição daqueles dias, ou seja, após o final da grande tribulação, quando a igreja verdadeira, os eleitos do Senhor, tiverem concluído esse ciclo de perseguição para ser purificada e estar com suas vestes limpas, prontas para encontrar com o seu Senhor. Bem, irmãos, eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem a terceira e última parte dessa mensagem que com certeza vai te despertar e edificar a sua vida espiritual. Então amanhã você não pode perder a terceira e última parte dessa mensagem que com certeza vai abrir os teus olhos e acrescentar mais conhecimento à sua vida espiritual. Eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que não deixe de compartilhar essa mensagem. Assim você ajuda o canal a crescer e a alcançar mais vidas. E também não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações ao lado, para que você seja avisado todos os dias quando eu postar uma nova mensagem aqui no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.